Ouvir, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir em Êxodo 12:5. Hoje é um dia muito especial, mesmo muito especial. Eu vou-vos dizer porque é que é um dia muito especial. Foi o dia que Deus, o nosso Pai, disse para comemorar exatamente como está escrito, para comemorar como estatuto perpétuo, quer dizer, para sempre. Para nós é o dia mais importante do ano, mais que o próprio nascimento de Jesus, que é o Natal. Realmente a Páscoa tem maior simbologia para nós em todos os aspectos, porque Jesus morreu por nós. Eu quero-vos trazer, o título é Porquê Páscoa, mas eu quero-vos trazer, vamos ver o que é que Deus tem para nós. Amém? Vamos abrir em Êxodo 12:5. Êxodo 12:5. Em Êxodo 12:5 vamos ver que Deus instituiu a primeira Páscoa. O que é que aconteceu até aqui, até a instituição da primeira Páscoa? Moisés tinha sido levantado para libertar o povo que há 400 anos estava a ser oprimido pelos egípcios. Portanto, os israelitas estavam a ser oprimidos pelos egípcios há 400 anos. Eram escravos deles. O povo Deus mandou Moisés para libertar o povo. E quando Moisés chegou lá, foi falar com o faraó. E o faraó disse que não os libertava. E começaram as 10 pragas. À medida que as pragas iam acontecendo, o coração de faraó ia se endurecendo cada vez mais. Mas ele nunca libertou o povo. Até que chega a esta altura, na última praga, na 10ª praga, Deus institui a Páscoa. Deus mostra como o povo seria protegido pela praga que havia de vir. Vamos ver o que está aqui escrito. Êxodo 12:5. E então o cordeiro ou cabrito sem mácula de um acho de 1 ano, no qual tornareis das ovelhas ou das cabras. Não é por acaso que se chama que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele foi morto por nós. Vamos continuar. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão nas ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com peisagens, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. E assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que quer dizer Páscoa? Antes de continuarmos a ler, o que quer dizer Páscoa? Quer dizer passagem. Vamos ver que passagem é esta. Versículo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade,
quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A praga que iria passar no Egito, por causa de o faraó não libertar o povo, que instantemente que Moisés insistia perante ele para que libertasse o povo, ele nunca quis libertar. Até que chegou a esta praga. E nesta praga, Deus disse que iria matar todo o primogênito que houvesse no Egito. O que é o primogênito? É o primeiro nascido em sua casa. Portanto, o primeiro filho, o primeiro dos animais nascido, o primeiro em tudo. Mas havia proteção para aqueles que eram de Deus. Porque um cordeiro, uma cabra, tinham sido mortos. E o seu sangue tinha sido colocado nas ombreiras, na verga, na parte de cima da porta. Vocês estão a perceber? Estão-se a lembrar de Jesus? Que Ele morreu por nós. E o sangue dele agora está no nosso coração. Por isso é quando tomamos a Santa Ceia, dizemos que Ele é o cálice da nova aliança, símbolo do sangue de Jesus que nós tomamos. A nossa proteção. Deus, quando fez as coisas e permitiu que Jesus fosse crucificado exatamente na Páscoa, era uma coisa que eu já tinha preparado há muitos anos atrás. A mesma libertação que Ele fez ao povo do Egito é a mesma libertação que fez a nós. Esta comparação é tremendamente grande. E você vai dizer, mas eu nunca fui escravo, eu nunca estive preso. Não. Na nossa vida, nós às vezes ficamos presos a preconceitos. Ficamos presos a ideias que existe naquela altura que se deve fazer assim, deve fazer assado, deve se vestir desta forma ou daquela forma. Para se poder enturmar, para se poder ser conhecido entre os outros, deve fazer assim. Você precisava de ser liberto. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa de ser liberto de conceitos errados que todos nós tínhamos. Esses conceitos errados nos vão libertar. Nos vão libertar verdadeiramente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porquê? Porque a libertação nos leva a um melhor caminho com Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje, quando começámos a reunião, eu estava a orar e eu estava a sentir uma paz tremenda. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que em paz seremos guiados. Sem a sua paz, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus. Nós percebemos que Deus, Pai, criou tudo desde o princípio. Não foi por acaso Adão e Eva, não foi por acaso esta Páscoa, não foi por acaso tudo que Deus faz, tem um propósito. E nós às vezes não vemos o propósito do que é que está a acontecer, mas tem um propósito mais à frente para nós entendermos a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes não percebemos porque é que está a acontecer isto ou aquilo, mas existe um propósito. Eu lembro-me de um pastor até conhecido no Brasil,
glória a Deus, que Deus o abençoe, o seu ministério. E ele andava a pregar por várias partes, andava de carro e era um pastor itinerante, portanto era um pastor que andava com tudo dentro do carro, com tudo o que ele tinha na vida, andava dentro do carro e pregava aqui, pregava ali, pregava aqui, pregava ali, e houve uma dada altura que ele teve um acidente e foi levado para o hospital e perdeu tudo, roubaram-lhe tudo o que ele tinha. Ele foi para o hospital, teve uma recuperação e ele dizia: porquê, Senhor? Porquê, Senhor? Às vezes a nossa falta de busca do Espírito Santo, falta-nos a direção divina. Saber o que é que Deus quer para a nossa vida. E então, grande parte das vezes fazemos as neiras mesmo dentro do ministério. O que é que aconteceu? Deus o fez parar para que ele não se partisse todo mais à frente. Então, mas ele partiu-se todo, foi parar ao hospital depois. Deus permitiu que ele fosse parado para que Deus o pudesse abençoar mais à frente. Muitas das vezes, na nossa euforia de querer no ministério fazer isto ou aquilo, saímos fora da vontade de Deus, daquilo que Deus quer realmente para a nossa vida. Pensando que nós estamos a cumprir a palavra de Deus, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E então, nessa euforia, fazemos. Você nunca perguntou a Deus se é da tua vontade o que eu estou a fazer, Senhor? Este ministério que eu comecei aqui, Deus permitiu e quis que eu começasse, era para começar em fevereiro. Eu penso que o ano era 2013. Era para começar em fevereiro. Mas só começou em maio, porque eu o atrasei. Então, mas você sabia que era em fevereiro que tinha que começar, mas eu tinha que ter a certeza absoluta. E mais vale ir atrasado do que ir adiantado. Eu tinha que ter a certeza no meu coração. Eu tinha que ter a certeza que era da vontade de Deus o que eu ia fazer. Eu não posso fazer algo para Deus pensando que é isso que Ele quer, porque não é assim que funciona. Na oração do Pai Nosso, o que é que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A vontade de Deus, não a nossa. Vocês estão a entender? A vontade de Deus, não a nossa. E nós pensamos na nossa vida: não, mas isto seria melhor. Não, assim é melhor. Desta forma é melhor. Então, e Deus? O que é que acha? Não sabe Ele mais que nós? Às vezes Deus tenta nos apresentar coisas à nossa frente, mostrando que é o nosso caminho. E nós rejeitamos. Eu lhe vou dizer uma coisa. Você está a rejeitar alguma coisa que Deus quer para a sua vida, prepare-se para uma grande carga de trabalho. Uma grande carga de trabalho. Acreditem-me. Aqueles que saem fora da vontade de Deus vão se meter em problemas. Você quer um exemplo? Ouça, agarre na Bíblia e leia o livro de Jonas. E você vai ver um homem que se meteu em grandes problemas porque desobedeceu a Deus. Então, mas como é que eu sei o que é que Deus quer para mim? Ouça, até hoje, todo cristão, Deus tem estado a falar consigo constantemente. Eu vou-lhe explicar qual é o problema. O problema é como um rádio. Nas estações de rádio nós andamos com as estações para procurar a estação de rádio. E às vezes andamos não há no som. E depois de repente apanhamos uma estação de rádio e andamos ali um pouco para trás, um pouco para a frente,
para ficar a ouvir perfeitamente. Você está a fazer isso? Você está buscando a Deus? Você está sintonizado perfeitamente com a vontade de Deus para a sua vida? É que se não está, vai ser complicado. Se você sabe que há algo na sua vida que está errado e que você está a fazer está errado, você sabe o que é que vem. Eu não estou a dizer, por favor, acreditem em mim. Quem me conhece sabe como eu sou e sabe que eu não quero mal de ninguém. Por favor, eu não quero mesmo o mal de ninguém. Mesmo aqueles que já me magoaram, eu não quero o mal de ninguém. Aqueles que eu sei que fizeram e o que falaram de mim, eu às vezes até fico triste. Quem está próximo de mim sabe disso, que eu fico triste. Fico triste porque eles não sabem o que fazem. Não sabem no que é que estão a meter. Não que eu tenha alguma coisa a ver com isso, por favor. Não. Eu cumpro a palavra de Deus na minha vida e o que está escrito pode uma fonte dar águas boas e dar águas amargosas? Não. Até eu quero continuar a dar águas boas. Eu não vou preferir maldição contra mim. Deus será sempre o meu juiz. Ouçam bem, Deus quer abençoar a todos. Mas, por favor, você que já está há algum tempo com Deus, entenda o que Ele quer fazer com a sua vida. Mesmo que seja uma loucura, veja o que Deus tem para si. Busque saber, busque em Deus que Ele mostre o que é. Porque vai chegar a uma altura em que vai acontecer. E que não vai haver hipótese. E ou você está neste processo, ou vai estar lutando contra Deus e vai ser um problema muito grande. E o problema não vai ser para Deus, vai ser para si. Eu contei aqui há pouco tempo, se calhar não foi em reunião, mas eu já contei este testemunho. Eu penso que sim. Eu já contei mais que uma vez em vários sítios e eu penso que sim. E então o que é que se passava? Eu estava a entrar na esquadra e uma pessoa queixou-se e Deus me tocou para eu orar para a pessoa e eu, renitente, por vergonha e tudo mais, vergonha de mim, não de Deus, por favor, eu não quis orar e quando eu cheguei cá fora o meu coração apertou-me como eu tinha feito algo errado. E eu pedi perdão a Deus por aquilo que eu tinha feito e disse, Senhor, dá mais uma oportunidade que eu oro por ele. E Deus me deu mais uma oportunidade e eu orei por ele e ele foi curado. Entenda uma coisa, não é como nós queremos, é como Deus quer. Se você entende isso para a sua vida, porque é Ele que manda, você vai ser uma bênção não só para o ministério, mas você vai ser abençoado e feliz na sua vida. Todo aquele que acha que faz projetos para agradar a Deus, está fora da vontade de Deus. Você tem de fazer os projetos do coração de Deus. A vontade de Deus, não a nossa. O que é que isto tem tudo a ver com a Páscoa? Tudo a ver. A sua sintonia com Deus tem tudo a ver. Você estar ligado a Deus e a vontade de Deus a cumprir-se na sua vida é tudo o que é mais importante. Ouça, tudo o que Deus faz é para que haja uma ligação entre nós e Deus. Porque dele para nós, Ele quer constantemente. Ele está a tentar constantemente haver essa ligação. Ouça, vejam no princípio, em Gênesis, Deus criou o homem, criou toda a terra, criou o homem e a mulher e todos os dias vinha ter com ele. Todos os dias. Isto é ter comunhão. É querer estar com. Não era o homem, não era a mulher que ia ter com Deus. Era Deus
Você está a ver? E, entanto, agora Deus quer o mesmo. Quer que nós vamos ter com Ele. Saber a sua vontade mesmo para a nossa vida. Mesmo para o nosso ministério, para tudo em nós. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo às vezes quando nós olhamos e parece loucura, parece que não vai funcionar, isto não vai dar, como é que vai poder funcionar? O grande amor que Deus teve por nós foi não nos destruir e dar Jesus por nós. Porque Deus amou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo o que nele crê. Perdão, eu disse isto muito mal. Eu vou-vos ler. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende que Deus nos quer abençoar? Eu quero-vos mostrar algo da parte de Deus para você conhecer o poder dele. É porque às vezes nos esquecemos do poder de Deus. É. Vamos lá abrir em Gênesis. Gênesis 6:5. Eu falei-vos sobre a instituição da primeira Páscoa. Como Deus instituiu a Páscoa. Porquê é que Ele fez o que fez? Para proteger o seu povo. Para libertar o seu povo. Vocês estão a entender? O seu povo. Mas coitados destes, daqueles, eu estou a falar do seu povo. Você entende? Eu, como guarda noturno, tenho visto muita coisa. E quase sempre funciona da mesma forma. Cada vez que eu apanhava um ladrão, havia sempre dois tipos de pessoas. Sempre apanhei dois tipos de pessoas, cada vez que nos viam, por causa da confusão, às vezes, de apanhar, o barulho que se fazia, as pessoas vinham à janela, e havia sempre dois tipos de pessoas, sempre apanhei dois tipos de pessoas. Aquela que foi assaltada, que estava revoltada, que chegava a tentar agredir, ou agredia mesmo aquele que tinha sido preso, e aquela pessoa que estava à janela, que via as agressões às vezes que aconteciam, e dizia, não, é injusto, porque é que estão a fazer isso ao rapaz? E tal. Um porque tinha sido roubado, o outro porque era injusto, mas não tinha sido a pessoa que tinha sido roubada. O que é que eu quero dizer com isto? Cada vez que nós analisamos o mundo pela nossa forma de ver as coisas. Não vemos o mundo pela forma que Deus vê. Eu quero-vos mostrar aqui como Deus estava a ver o mundo no tempo de Noé. Veja, em Gênesis 6:5 diz: E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus viu que os homens que cresceram, que vieram depois de Adão, de Caim, eram todos maus. No seu coração só tinham pensamentos maus, só faziam maldade. E vejam no versículo 6 o que é que Deus diz. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor no versículo 7, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Você entende? Você entendeu isto? Se não houvesse um único ser humano sobre a face da terra, nem terra havia, nem animais havia. Não havia nada. Quem prevaricou foram os animais? Quem fez coisas erradas foram os animais? Não, foi o homem. No entanto, Deus ia destruir tudo. Até animais ia destruir por causa do homem. Porque a terra foi feita para o homem. A terra não foi feita para colocar animais e depois por acaso apareceu o homem. Não. A terra foi feita para o homem. O homem com H grande, o homem e mulher, claro. Vejam o que é que diz o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer que o Senhor reparou em Noé. Reparou que ele era diferente. Reparou que no meio de uma geração que era má, que era muito má, havia um homem que tinha um coração diferente. E por causa dele ter um coração diferente, dele estar voltado para Deus, dele buscar o Deus do princípio, o Deus de Adão, Deus de Eva. Por causa dele buscar a Ele, veio a ser bênção para ele e para toda a sua família. Isto é muito importante porque aquilo que nós fazemos vai influenciar não só a nossa vida, mas a vida de todos os nossos familiares. Todos aqueles que descendem de nós vão ser influenciados pela bênção que nós trazemos para a nossa vida ou pela maldição que trazemos para a nossa vida. Por isso é que Deus disse: visitarei a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração. E a minha esposa dizia: mas eu não acho isso justo. Que as pessoas façam coisas erradas ou que Deus permita que as gerações depois dele sejam amaldiçoadas. A minha esposa calou-se nessa altura. Mas eu vou-lhe dizer, para o homem e para a mulher há sempre hipótese. Sabe porquê? Se você ler a Bíblia, você vai entender porquê. Em Gênesis, Adão e Eva pecaram e foram tirados do paraíso. Depois dele, tiveram filhos. E os dois filhos, primeiros dois filhos que eles tiveram, Caim matou o irmão mesmo. A terra continuou e no meio de toda a geração nós vemos homens que ao vermos a geração até chegar a este homem Noé, vemos um homem que buscou ao Senhor, que se chamava Enoque. E esse homem foi trasladado para andar com Deus e não viveu mais sobre a terra porque agradara a Deus. Então quer dizer, numa geração em que estava tudo errado, em que estavam mal, em que cada vez separavam mais de Deus, houve um homem que se voltou para Deus e esse homem foi abençoado. Assim como Noé, numa geração que era toda má, Noé voltou-se para Deus e foi abençoado ele e a sua família. Portanto, para o homem há sempre hipótese. A maldição não é decretada por Deus. A maldição é trazida do homem para a sua família. Do homem ou da mulher, pouco importa. Porquê? Porque ele está a fazer algo que está fora da vontade de Deus para a sua vida. É ele que traz a maldição para a sua casa. E essa maldição vai perdurar não porque Deus não queira impedir, mas porque Deus não pode impedir enquanto a pessoa não se arrepender e mudar. Porque visitará a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração. Daqueles que o aborrecem. Noé
foi um homem que agradou a Deus. Um homem em que Deus viu nele algo diferente. E então Deus manifestou-se a Noé e fez-lhe o quê? Fez-lhe um teste. Um teste? Sim. Mandou construir uma arca. Uma arca muito grande. Mesmo muito grande. Levou muitos anos para construir essa arca. E essa arca veio fazer o quê? Veio levar um casal de cada espécie que vivia, que Deus preparou para ir ter com Noé. E levou a família de Noé toda. Ele, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Era um teste. Porquê é que eu digo que é um teste? É muito fácil. Ele podia não ter construído a arca. Ele podia não ter obedecido. Ele podia ter achado que era loucura, mas que loucura é esta? O que é que eu ando a fazer? Muitas das vezes aquilo que pode passar pela nossa cabeça. O que é que eu estou a fazer na igreja? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu faço buscando a Deus? O que é que eu estou a fazer? Você está a fazer a salvação para si e para a sua casa. Para si e para a sua casa. Eu, com tudo isto que eu tenho falado até agora, eu quero-vos mostrar o que é o poder de Deus. Quando nós lemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, sabe o que é que Deus estava a dizer? Eu podia-vos destruir a todos, no entanto amei-vos entretanto. Eu fiz exatamente o contrário que era suposto fazer. Você olha para o mundo, liga à televisão, você vê o quê? Maldade, 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 continuamente. Ouça, não é preciso ir muito longe. Você olha para si e nunca fez coisas erradas. Nunca você viu coisas muito erradas que você fez. Não é preciso ser muito ou pouco, pouco importa. Não houve coisas erradas que você fez. Eu, infelizmente, fiz coisas erradas. E você vai dizer, mas isto ou aquilo é mais errado que aquilo. Não faça termos de comparação. Nem interessa comparar com isto ou aquilo. Olhe para si primeiro. Se você viu que fez coisas erradas, você percebe o que eu estou a falar. Então a vontade de Deus era fazer o quê? Era abençoar a todos ou destruir a todos. Exatamente como no tempo de Noé. Jesus avisou que aquele que não ouvir a palavra de Deus, não ouvir a palavra de Deus e se converter, haverá sobre ele mais juízo do que houve com Sodoma e Gomorra. Sabe quais foram as cidades de Sodoma e Gomorra? Foram destruídas pelo fogo de Deus. Nós às vezes nós às vezes pensamos que Deus é bom. Houve um determinado pregador que ele disse assim, Deus não é bom, Deus é muito bom. E ouça, de coração sincero, eu vos digo que ele é muito bom. Mas acreditem numa coisa, a maioria das pessoas não sabem com quem é que se estão a meter. É que não sabem. Deus é Deus. Seja aqui, seja em qualquer lugar. Ele é Deus. Ele é o dono deste planeta. E segundo a sua vontade, tudo se mantém. Deus iria destruir a terra. E tanto assim que destruiu. Ele destruiu todo o homem e todos os restos dos animais, menos aqueles que estavam na arca e menos a família de Noé. Tudo o resto morreu na face da terra. E através da família de Noé foi criado novas famílias na terra.
Quer dizer que foram todos bonzinhos a partir daí? Não, infelizmente não. Mas Deus jurou que nunca mais inundaria a terra. Eu quero-vos mostrar que apesar de nós estarmos vivos, devemos só, unicamente e exclusivamente a Deus. As bênçãos que temos e tudo o que temos devemos a Deus. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque Deus, pelas maldades que fizemos, podia-nos ter destruído. E, no entanto, nos amou, permitindo Jesus ser o Cordeiro Imaculado de Deus por nós. Ele é a nossa Páscoa. O sacrifício feito para nós termos no nosso coração o sangue do Cordeiro de Deus. Eu quero-vos mostrar mais para você entender o poder realmente de Deus. Eu quero-vos levar a palavras de Jesus. Vamos a Mateus. Peço perdão. É Mateus 26, 53. O que é que estava a acontecer aqui? Jesus tinha pregado, tinha acabado de celebrar a Páscoa, tinha acabado de fazer a Santa Ceia com os discípulos. Judas tinha ido traí-lo e chegaram soldados. E esses soldados queriam levar Jesus preso. No versículo 52, um pouco mais acima, 52, então, diz assim: Então Jesus disse: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. O que é que tinha acontecido? Um dos discípulos de Jesus, para defender Jesus de ser preso, tinha acabado de cortar a orelha à outra pessoa. E Jesus lhe disse, então Jesus lhe disse, mete no lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. E depois disse aquilo que eu quero que vocês ouçam. Ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava a dizer, tu pensas que eu não podia orar ao nosso Pai, ao Pai, e pedir-lhe a Ele, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Você sabe quanto é que é uma legião? Uma legião normalmente dependente de guerras e conforme estão, mas uma legião normalmente entre 4.000 a 8.000 homens armados de guerra. O que nós estamos aqui a falar, vamos pensar mais ou menos uma média entre 6.000 a 5.000, mas vamos pensar num número mais baixo, vamos pensar em 5.000 homens. 5.000. 12 legiões seria 60.000. Agora, vamos entender uma coisa. Nós não estamos a falar de homens, estamos a falar de anjos. 60.000 anjos. Não restaria nada sobre Jerusalém. Não restaria nada sobre o planeta. Ficaria tudo destruído. Deus não destrói a terra por causa do seu amor. Entendem? Por isso é que a palavra de Deus amou o mundo de tal maneira
Porque se ele não tivesse amado o mundo, ele teria-o destruído. Tudo. 12 leões. Eu quero-vos mostrar mais coisas. 12, nós estamos a falar de 60.000 anjos. Agora eu vou-vos mostrar o que é que um anjo fez. Vamos abrir. Só um minuto, eu digo já onde é que é. Segunda de Crónicas 32, 21. Segunda de Crónicas 32, 21. Porquê que isto é importante? Eu vou-vos explicar porquê que é importante. Eu vou-vos explicar porquê. Esta história, esta passagem bíblica, onde o que é que aconteceu, é impressionante nós lermos tudo. Se você ler toda esta segunda de Crónicas 32, desde o princípio ao fim, você vai ficar de boca aberta, porque você vai ver isto, exatamente o que acontece na sua vida. Exatamente o que acontece. Nós somos cercados, muitas das vezes, com coisas que nos estão a atacar. E continuam a dar-nos informações por todos os lados, a nos tentarem atacar, a tentarem mandar-nos para baixo, a tentar dizer que o nosso Deus não tem poder. A nos tentar trazer a nossa informação para nós sabermos que não temos hipótese, mas nós temos porque temos Deus. Então veja o que é que aconteceu. Segunda Crónicas 32, 21. Então o Senhor... Peço perdão. Antes de lermos eu vou dizer o que é que está a acontecer. Porque eu conheço o que é que está a acontecer, mas creio que alguns podem não conhecer. O que é que está a acontecer? A terra, portanto, Jerusalém, é sediada, é cercada. Portanto, eles não têm hipótese de sair nem de entrar. Eles estão fechados dentro da cidade e estão cercados. E o inimigo está à volta, à espera que eles saiam para os poder atacar ou a tentar invadir. E eles continuam a falar para as muralhas, dizendo que eles não vão ter hipótese, não vão conseguir, não se vão safar. Exatamente a informação que o mundo tenta trazer até nós. E o profeta e o rei confiavam em Deus. Então vejam o que é que Deus fez. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os varões valentes e príncipes e chefes do arraial do rei da Assíria, e tornou com vergonha o rosto à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos descendentes dele o mataram ali à espada. A vergonha foi tanta, foi tão grande que sofreram, que os filhos do rei da Assíria mataram o próprio pai. Porque a vergonha foi tão grande. Um anjo. Isto foi a obra de um anjo. Imaginem 60.000 anjos. Na continuação, Jesus não é da vontade dele pedir ao Pai que enviar 12 legiões de anjos. A vontade de Jesus é cumprir a vontade de Deus. E nesta Páscoa, o que eu vos quero lembrar é que Deus nos ama. Mas, ouvindo tudo o que eu já falei até agora, você percebe o tamanho do amor de Deus, que nós, apesar de não merecermos, Deus nos amou. Apesar das maldades que já fizemos, Deus nos tem amado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Porque Ele é o caminho traçado por Deus para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você imagina a loucura que é
alguém que o magoa assim, alguém que o maltrata, alguém que o ofende e você dá o seu próprio filho para morrer por essa pessoa. É inconcebível, não é? É impensável. Não é uma coisa que você faria. No entanto, Deus fez por nós. Nós que merecíamos a morte. Deus comprou a nossa vida com o sangue de Jesus. Páscoa. O dia mais importante para todo aquele que é cristão. O nosso reconhecimento que nada somos, que pertencemos a Ele. E em dívida estamos com Deus. A minha gratidão para com Deus é muito grande. Só quem passa por situações é que sabe. Mas a minha gratidão para com Deus é muito grande, porque Ele fez por mim. Ninguém sabia e via a depressão que às vezes eu estava. Porque eu também escondia e não mostrava a ninguém. Ninguém sabia. Eu tentava me enturmar com toda a gente da rua, com todos os amigos que eu conhecia, com aqueles com quem eu saía. Tentava ser igual a eles. Mas quando estava sozinho eu chorava e dizia que não queria ser diferente. Não sabia o que eu gostava a dizer, sequer. Até que fui levado a um ponto de ruptura completo. E nesse ponto de ruptura, Deus não me deixou naufragar, não me deixou afogar. E puxou-me para cima. Por isso a minha gratidão para com Ele. Ele sabe disso. E isto não tem a ver com culpa de ninguém, porque ninguém teve culpa de nada. Era como eu me senti. Era horrível. Eu sei o que as pessoas estão à beira de suicídio ou que se querem suicidar. Eu sei o que é que estão a passar. Eu sei o que sentem. Eu já orei por várias à distância para que fossem impedidas de se suicidarem. Porque eu senti que isso ia acontecer. Por isso é que a minha gratidão para Deus é muito grande. Ele não só me amou, me deu um novo ânimo, me deu uma nova vida, como me deu uma esposa, como me deu filhos, como me abençoou. E a minha gratidão para com Ele é eterna. Você é grato para com Deus pelo que Ele fez por você? É que se você for grato nas pequenas coisas, Deus fará maior na sua vida. Muito mais. Vamos recapitular um pouco. Vamos começar pelo título, Porquê a Páscoa? E você já está a entender porquê a Páscoa. A Páscoa foi instituída na altura do Egito. Foi o meio de libertar o povo. Porque todos os primogênitos que não tinha nas ombreiras da porta o sangue do cordeiro, todos os primogênitos morreram. Todas as crianças, todos os primeiros nascidos morreram. Houve um grande clamor sobre todo o Egito. Houve muito choro e pranto.
e libertaram o povo de Deus. Às vezes na nossa vida tem de ser com mão forte que Deus nos liberta, que Deus nos abençoa. Às vezes nós não entendemos porquê. Nós às vezes insistimos na asneira. Oh, meu Deus. Nós às vezes insistimos na asneira. Eu falei nesta sexta-feira sobre os dons. E eu ainda ontem à noite pensava nos dons que Deus tinha colocado em mim. Porque todos nós devemos buscar os melhores dons com zelo. Buscar o que é que Deus colocou em nós para nós podermos operar no ministério. Mas às vezes há coisas que eu sei que eu não posso impedir. Porque senão eu vou estar a lutar contra o próprio Deus. Eu não posso. Quem sou eu para lutar contra o próprio Deus? Nada. Eu vos mostrei o poder de Deus. Mostrei que Ele destruiu a terra na altura de Noé. Destruiu todo o ser vivente, menos a família de Noé e os animais que Deus escolheu para ir na arca. Mostrei-vos que Jesus podia ter destruído tudo naquele momento e acabava-se o planeta Terra. No entanto, não o fez. Porque mandando 60.000 anjos, destruía tudo sobre a face da terra. No entanto, Ele deu a sua vida. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a submeter-se à vontade do Pai e não à sua vontade. Exatamente aquilo que nós temos que aprender, porque às vezes não é fácil nós recebermos ordens. Não é fácil nós submetermos. Não é fácil sermos servos. Não é fácil. Mas se você fizer, você é abençoado. Então vemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu o seu filho. Vamos abrir em Mateus 26. Mateus 26, 17. O nosso Deus é um Deus de milagres. E Deus de milagres constantes. Constante, constante. A nossa vida tem de ser um milagre constante. Glória ao teu nome. A nossa vida tem de ser um milagre constante. As coisas têm que acontecer por bênção constantemente. Constantemente. Eu estou-me a lembrar de várias situações onde Deus me abençoou, onde me livrou de acidentes, onde me livrou da morte, onde me livrou de tanta coisa que já me abençoou, que a nossa vida tem de ser um constante milagre após milagre, em fé, confiando em Deus constantemente. E eu quero-vos mostrar mais um dos milagres de Jesus. Mateus 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa.
Ouça, não é? É simples. Você encontra um homem no meio da rua e diz assim: Olha, hoje vou comer a tua casa. E o homem ficaria a olhar para si e dizia: Claro, seja bem-vindo. Mas não era só Jesus, era Jesus mais 12. 12, 13 pessoas a comer numa casa. Da primeira pessoa que encontrou na rua. É, não é? Deus faz coisas impressionantes. Deus faz coisas impressionantes. E nós não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Nós não podemos limitar o que Ele pode fazer em nós. Como nos pode abençoar, da maneira que nos vai abençoar. Ele sabe o que é que vai fazer. O que é que nós temos que fazer? Largar as mãos nas coisas de Deus. E deixar Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, os discípulos foram e prepararam a Páscoa. E depois, no versículo 20, chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando, comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor. Ouçam, eles andavam atrás de Jesus. Eles deixaram as suas vidas por causa de Jesus. Estes homens foram escolhidos por Jesus, não por acaso. Como você não está em Jesus por acaso. Você não é um acaso. Você é um escolhido por Deus. Eles diziam todos: Porventura serou eu, Senhor. Ouça, isto é de uma humildade, de um reconhecimento de que nada somos e que se calhar o que fazemos pode estar certo ou pode estar errado. De reconhecimento que fizeram coisas erradas e se calhar por causa disso é que serão eles. Todos diziam a mesma coisa. Porventura serou eu que te vou trair. Triste. Porque não é isso que eles queriam fazer. E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Na verdade, o Filho do Homem vai, mas cerca dele está escrito: Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem nunca houvera nascido. E respondeu Judas, o que o traía, disse: Porventura serou eu, Rabi. E ele disse: Tu disseste. Ele estava a trair. O seu coração já tinha traído. Sabe que é muito estranho, mas você a reparar nisso. Porque nós podemos ver por nós próprios como é que os outros funcionam. E toda a coisa má que nós fazemos, primeiro pensamos no nosso coração. Primeiro, isso nasce dentro de nós. A coisa errada que nós vamos fazer, primeiro nasce dentro de nós. Primeiro é um pensamento. Vou-lhe dar o exemplo. Primeiro, um homem, quando olha para uma mulher e a cobiça, ele cobiça primeiro dentro do seu coração. O que queria fazer com ela? Como era estar com ela? O pensamento começa primeiro dentro dele e depois é que se torna material. Mas antes disso já ele pecou contra Deus. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e dizendo: Bebei dele todos, porque é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é amado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide,
até ao dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Sabe o que é que eu acho? Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele sabe. Por isso é que ele foi para o Monte das Oliveiras e ele orava e dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia o que é que ia acontecer. E eu, quando estava aqui a falar, ele sabia o que é que ia acontecer. Ele sabia o sofrimento que ia passar. Ele sabia que ia ser cuspido na cara dele. Ele sabia que ia ser chicoteado. Ele sabia que ia ser crucificado e que iria morrer. Ele sabia. E ele diz que não beberia mais do fruto da vida, até beber com eles junto do Pai. É inconcebível, é impensável, não conseguimos chegar lá em pensamentos o sofrimento que aconteceu com Jesus. Tudo o que ele fez por causa de cada um de nós. Porque as pessoas não pensam, não, Jesus morreu pela humanidade. Não, salvação é pessoal. Jesus morreu por cada um de nós. Ele sofreu por cada um de nós. Porque salvação é pessoal. Ou você aceita Jesus, anda com Jesus, muda tudo na sua vida por causa de Jesus, ou você não faz. Ou você faz por causa de outros, e então a salvação não é sua. Se você está a fazer por causa de outras pessoas, a salvação não é sua. Oh, meu Deus. Se eu pudesse contar tudo o que eu sei, eu não posso. Eu só vos digo uma coisa. Olhem para Deus como autor e consumador da vossa fé. Olhem para Deus como aquele que morreu por cada um de vós. Arrependei-vos. Dai a vossa maneira de viver. Não pensem que tudo o que estão a fazer é certo, porque se pensam assim já estão errados. Eu vou-lhes dizer porquê. Eu constantemente repenso e penso sobre a minha vida, o que é que eu estou a fazer. E Deus que me mostre as coisas erradas que eu possa estar a fazer. E às vezes é uma palavra que eu digo que Deus não gosta. Às vezes com familiares meus. É uma palavra mais agressiva que eu falo. Às vezes, no meio familiar, Deus me repreende. Mas há outras vezes que Ele me diz para ser muito ríspido, mesmo no meio familiar. Para chamar as pessoas à razão. Para que eles vejam o que é que estão